Olá, paz de Cristo, graças a Deus, mais uma oportunidade, mais um podcast aqui no canal da Iaúque Recreio. Eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, mais uma vez, pastora Márcia Torres, né? E temos um tema hoje muito interessante, muito necessário, né? A gente vai falar hoje de lealdade. Pastora Márcia, como é que está o tema lealdade hoje em dia? Não só no meio cristão, mas em qualquer parte por onde a gente anda, né? Os meios por onde nós estamos vivenciando, né? O que você considera? Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, é uma alegria. E, pastor, esse é um tema... Você me apertou, né, com essa pergunta, mas assim, eu diria que é uma virtude que está um pouco escassa. Mas, e por isso é necessário a gente falar, né? E durante o podcast nós vamos falar pontos importantes que até eu mesmo, sem prestar muita atenção no tema, não tinha prestado atenção, mas quando a gente começa a ver e a pesquisar a palavra, né, a ver os exemplos de lealdade e deslealdade, a gente vê que houve muitas coisas, muitas tragédias que aconteceram até entre o povo de Deus mesmo por causa da falta desta virtude. Então eu diria assim que ela é uma virtude que talvez tenha se tornado um tanto quanto escassa, mas também, como o trabalho do Espírito Santo é nos transformar cada dia mais na imagem e semelhança do Senhor, eu creio que a gente convive, pelo menos eu, assim, na minha caminhada, convivo mais com pessoas leais do que desleais. Você também? Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Isso é uma alegria que a gente tem, né? E uma coisa muito importante, a gente não escolhe, né, a família que a gente nasce, o dia que a gente, né, vai nascer. Tem um monte de coisa que a gente não escolhe. Agora, com quem vamos conviver, isso a gente escolhe. Isso a gente consegue fazer, né? Exato. Muito embora ao longo da caminhada, o que acontece ao longo da caminhada? Essas coisas, né, essas coisas ruins, elas transitam aí na nossa frente, elas cruzam o nosso caminho, sem a gente permitir, elas aparecem. Percebeu isso? Exato. Sem a gente perceber. Elas aparecem aí e tal. E a gente acaba tendo que aprender a lidar com isso, né? E como você falou agora, a questão do Espírito Santo, né? Nossa maior capacidade, nosso maior poder, nossa maior forma de lidar com essas coisas. Porque isso, Deus não fez o homem desleal. Né? Não. Deus fez o homem leal. A proposta da criação no Éden é de um ser humano pleno, de um ser humano com as suas virtudes extraordinariamente potencializadas, né? E o pecado vem e faz o quê? O pecado vem e transtorna todo esse caráter, toda essa forma que está no coração de Deus, né, ali, e torna-se isso que a gente vê por aí aos montes, né? Deparar-se então com a deslealdade, uma deformação de um atributo que Deus plantou no homem, um atributo que para ele era interessante. Não é isso? Um valor extraordinário, né? Jesus, ele falou para os discípulos que ele confiaria a eles o reino, né? Isso. Porque eles confiarei a vós um reino, porque vós tendes permanecido comigo nas minhas tribulações, nas minhas tentações. Que versículo, né? Tremendo, com né? exceção de Judas, né, pastor? Que foi o desleal ao máximo. Ao máximo, O grande exemplo que a gente tem nas Escrituras. E sem arrependimento, né? Isso, porque Pedro também, num momento, foi, mas ele se arrependeu. Então, talvez a gente nem classifique muito como deslealdade, né? Porque Pedro ele ainda não se conhecia tão bem quanto ele achava que se conhecia, né? E a deslealdade, acho que você até tinha falado sobre o significado, que realmente está ligado ao valor, consideração, o valor, a honestidade. Né? Honestidade, a transparência, aliança com quem você está caminhando. Então, Pedro, ele tinha aquele desejo mesmo de agradar o mestre, mas em alguns momentos ele fraquejou, diferente de Judas. Judas estava ali e o tempo todo, né, ele viu Jesus fazendo, mas ele chegou no momento final ali. Você enxerga também essa questão do caráter, por exemplo, né?
Porque, até no decorrer também a gente vai falar um pouco sobre isso, mas aquilo que é do indivíduo, aquilo que é maligno no indivíduo, e aquilo que diz respeito à fraqueza que você mencionou, né? Então, exato, né, fraquejar as circunstâncias da vida levam pessoas... Nunca vai justificar, nunca, né? Mas as circunstâncias da vida, né, seja o interesses ou ameaça, seja o que for, ou até sedução, pode fazer com que as pessoas caminhem para o lado da deslealdade, diferentemente daquele que possui o caráter desleal. Exato. Cuja natureza é promover a dissensão, promover a discórdia. Você enxerga essa diferença aí? Exatamente. Eu acho que essa diferença é fundamental, porque aí ela nos leva para um outro lado do cristianismo, e principalmente de quem está no contexto da igreja, que temos que acolher. Aí, o que a gente faz com o desleal? Olha. A gente mantém ele, porque ele causa destruição e tudo. Aí eu acho que é super importante essa diferença. O que é uma pessoa fraca espiritualmente, uma pessoa que necessita da gente dar a mão para ela, e o que é o desleal? O desleal, ele sabe o que está fazendo. O fraco nem sempre ele aprendeu, ele não sabe. É como se ele estivesse indo e num momento ele errasse, ele fraquejasse. É diferente. A deslealdade, ela está muito entranhada no caráter, e ela é uma coisa que pode ser aprendida. Exato. Entende, pastor? Ela pode crescer na vida da pessoa. Às vezes ela cresce com uma amizade que a pessoa arrumou, começou a caminhar com alguém e aprendeu a ser desleal, mas ela está muito também nos traços de caráter da pessoa, também. Porque ela está ligada a valor, entende? Olha, a lealdade, ela é muito visível, pastor, na hora da nossa dor, da nossa dificuldade. Sim. E olha, um exemplo de lealdade que a Bíblia dá, que eu gosto muito, é Ruth e Noemi. Noemi e Ruth foi leal à sogra, né? Olha, leal à sogra, uma coisa que hoje não é tão difícil, né? Mas Ruth, ela não tinha mais motivo para ir embora com a sogra, ela não tinha mais filho da sogra para ela se casar, porque naquele contexto era super importante a menina casar com o cunhado, né? Se caso o marido morresse, a moça. Os deuses de Noemi eram outros, era o Deus Jeová, os deuses dela eram os deuses de Moabe. Então Ruth não tinha, assim, aparentemente, do ponto de vista lógico, nenhum motivo para voltar com a sua sogra para a terra dela. Mas ali ela mostra a lealdade. E Deus honrou a lealdade de Ruth. E a lealdade é essa coisa que às vezes você está plantando ela agora e você não vai ver a colheita agora. Imediata. Você só vai ver lá na frente. Entende? E esse é um tema assim, maravilhoso. Eu gosto muito, e eu tô falando aqui com vocês, eu tô falando aqui com uma pessoa aqui, ó, pastor Jorge, o meu pastor, ele tá voltando para a ilha, lá que a nossa pastora chamou ele, porque ele é um cara leal. Desculpa falar cara, pastor. Opa, sou um cara. Ele é um homem de Deus leal, entende? Então ele tá voltando para um chamado que ela fez pela necessidade, e ele está voltando, entende? E eu tenho convivido com ele durante mais de 2 anos e tenho visto isso, não é porque está na presença não, mas eu tenho visto isso, a característica de lealdade. Isso é muito bom quando você trabalha com uma pessoa assim. Você fica tranquilo, sabe? Você não fica com medo. Armado? Não fica armado, olha que coisa entende? E isso a gente viu assim, tanto eu creio que ele viu na gente, como a gente viu nele desde o início, né? Então isso, o exemplo de Ruth e Noemi me mostra muito isso. No momento de dor, de solidão, que ela ia embora, a sogra estava amarga, porque eram de muitas perdas, foi a lealdade que fez, mesmo ela não tendo, pensando assim, eu não vou ganhar nada contigo, minha sogra, mas eu quero ir com você não insista para eu te deixar, porque eu não vou te deixar. Eu vou até onde você for, eu vou. Isso é lealdade, entendeu? É entrega sem esperar o retorno. Nada em troca, exatamente. Então eu acho que essa virtude, ela sobressai nesse momento. Quando tá tudo bem, é mais normal você ver todo mundo sendo leal contigo, mas, né, fraqueja um pouco ou passe por dificuldade que você vai ver realmente. Eu vivi isso recentemente, pessoas que se afastaram, assim, que era de anos e se afastou. Mas... Provérbios vai falar de uma forma assim tão clara, né? A riqueza, né, granjeia muitos amigos, mas ao pobre até o seu próprio companheiro ali o deixa. Né? Então,
eu vejo essa característica da lealdade, aproveito para dizer que a recíproca é a mesma, né? Amém. Tivemos aí um momento aí de quase 3 anos. Quase 3 anos. Quase 3 anos, na Unidade em Cristo no Recreio, agora estou indo para a Unidade em Cristo Ilha do Governador, tá? Atendendo aí ao chamado aí da minha presidente, pastora Naira Pedrini, um grande abraço, né? Com certeza, não só nos assiste, mas também compartilhando aí todo esse nosso conteúdo aqui, né? Então, essa questão desses momentos de angústia, de dificuldades, né? Porque o que a gente observa é que o que a pessoa vai ganhar com isso, né? Dentro de um pensamento meio que mercenário, o que a pessoa vai ganhar com isso, estando próximo de alguém que só tem amargura? Aí eu olho para Jesus, né? E vejo Jesus falando uma frase, assim, um convite que ele faz, é o convite dos mais absurdos, né? que existe. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja só, a gente não convida gente amarga para poder andar com a gente. A gente não convida gente problemática. A gente gosta de pessoas para a gente levar no restaurante, para a gente dar um passeio, para a gente, né, fazer uma viagem bacana. Mas vinde a mim os cansados e oprimidos. É um convite de Jesus. A gente observa aí a lealdade de Cristo, não necessariamente ao homem, mas a lealdade de Cristo ao propósito divino aqui na Terra, né? Exatamente. Ele tem um propósito divino aqui, que é resgatar a raça humana aí, né? Os homens, enfim, resgatar, é o resgate, né? Então ele mostra isso. É um valor extraordinário a lealdade, né? Como você falou, quando a gente começa a explorar o tema, quando a gente começa a mergulhar no tema de uma forma de pesquisa, uma forma de pesquisa, então a gente começa a descobrir uma série de coisas muito importantes, né? Sobre essa questão que você levantou, né, anteriormente, sobre o desleal. Se o desleal ele deve ser mantido no meio do povo, no meio, né, sadio ali, né, com o propósito de ser restaurado, ou ele deve ser extirpado do povo ali de uma maneira preventiva em relação a que não haja uma contaminação, porque uma semente, né, uma maçã podre num cesto ali, né, o que vai acontecer com as demais, né? Então isso é uma pequena polêmica, porque vai existir o grupo, né, de pessoas que nos assistem, que tem um pensamento, e obviamente a gente respeita, e o outro também vai ter um outro pensamento. Então vai ter aquela turma que vai dizer assim, não, temos que restaurar todo mundo, né? Temos que levar até o fim e tudo mais, com o propósito de que haja aí uma restauração. E vai ter o grupo que vai dizer, por exemplo, né, não, vamos tirar porque senão contamina tudo ali e o mais. E aí você também mencionou uma coisa que me chamou bastante a atenção, foi da questão da fraqueza e do caráter. Então aí entra a necessidade da gente discernir, né, daquele que é líder, daquele que está ali à frente, para discernir o que está em jogo aí, não é isso? Exatamente. E uma coisa que ocorre muito com o fraco é que normalmente ele é captado pelo desleal. Seduzido. Seduzido. Porque a deslealdade é uma coisa que ela pode ser aprendida, a pessoa pode ser desenvolvida. Olha só. Assim como a lealdade, né? Muitas vezes a pessoa vem para Jesus, ela está acostumada com muitas coisas ruins, mas ela aprende todas as coisas boas, né? E tem pessoas que estão na igreja às vezes há anos e ele começa numa caminhada meio que decrescente e ele aprende a deslealdade, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo que às vezes acontece, isso tem livros escritos também, autores que escreveram sobre isso, né? Uma pessoa que às vezes ela é colocada por você, pastor. Ela chega na igreja, você ajuda ela a crescer. Eu já ouvi isso muito. Uma vez eu fui no encontro, estava numa igreja de um amigo meu, e nós fizemos lá uma dinâmica sobre perdão. E quando ele veio à frente, ele era o pastor, ele chorava muito. Ele chorava muito, 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 muito. E nós fizemos aquela dinâmica da pedra, que coloca uma pedra na mão, e acho que eu já vi isso. Mostrando que o pecado é como uma pedra e vem, traz, coloca no altar. E ele veio com uma pedra, tinham dado para ele uma pedra grande. E ele me disse assim, olha,
agora, chorando, agora eu estou entendendo por que a minha pedra foi grande assim. Olha e aí na hora ele falou comigo ali na frente, falou para quem estava ali, para mim, para o meu esposo. Quando eu consagro, eu ajudo um obreiro a crescer na igreja, eu dou a oportunidade para ele e eu consagro ele cresce, depois ele se rebela contra mim, se revolta contra mim, eu não conseguia perdoar. Naquele momento ele chorava, porque ele estava perdoando alguns ali que já havia feito isso com ele. Então isso é um ponto de deslealdade que às vezes acontece muito, pastor. Você dá a mão para alguém, você ajuda alguém, aquela pessoa cresce e começa a achar que ele está melhor do que você, ele tem que fazer, que você não está fazendo como ele faz, você não pode fazer como ele faz. Isso é um ponto de deslealdade. Ainda que ele faça melhor do que você, ele não pode botar você para baixo porque está fazendo melhor. Exato. E tem o princípio da honra nessa história toda. Isso, exatamente. O princípio da honra, aqueles que foram os nossos pais na fé. Isso, né? Isso. Essas pessoas, elas têm devem, né, receber uma honra aí muito grande, né? Independente disso, quantas pessoas que passaram a ser pregadores melhores do que os seus mestres e tudo mais. Agora, né, eles são o que são hoje, por quê? De onde veio? Exatamente. Da nossa ajuda. É aquela história, o que a gente fala hoje, né? Teologicamente hoje, nós temos um preparo extraordinário, né? Agora, às custas de quê? Exatamente. Às custas de gente que morreu lá no Coliseu, lá, devorado por leões, lá, sangue que escorreram, né, nas terras ali, verdadeiras sementes lançadas ali. Então, somos teólogos, somos pessoas que conhecemos e tudo mais. Ok, a custas de quê? Exatamente. A custas de alguém que morreu, alguém que sofreu. Exatamente. Né? E eu acho assim, pastora, eu acho horroroso, né, essa coisa. Eu também acho, horrível. Eu acho horroroso. É horrível. Sabe onde a gente viu muito isso, pastor? Nos movimentos que surgiram aí nos anos 90, 2000, tipo, anulando tudo para trás, dizendo assim, agora eu sou crente. Gente, já tinha todo um grupo de pessoas que ajudou. Como assim, agora eu sou crente? Você pode não ter tido experiências como agora, você pode ter aprendido coisas novas agora, mas eu nunca posso descartar aquele meu pastor lá do interior que mal sabia conjugar o português, mas eu aprendi lealdade com ele. Eu aprendi fidelidade com ele, entendeu? Exatamente. Tinha muita rigidez? Tinha, mas eu sei por que tinha rigidez. Isso não anula eu dizer que ele não me ajudou, que ele não fez a parte dele. Entendeu? Falando dentro da nossa área aqui, né, não existe descontinuidade da vida mental. Não. A gente não tem interrupção de vida mental. Não tem. Ela prossegue. Exatamente. Ela prossegue, né? O que a gente vai aprendendo ao longo da vida e tudo mais. Então, tudo isso é uma verdadeira construção. Quando a gente fala de que a vida ela é construída e tudo mais, é isso mesmo, é construída. Os valores, eles são aprendidos, são desenvolvidos. Sabe? E em todo o tempo a gente tem a oportunidade de aprender com alguém, né, pastor? Com alguém, exatamente. Por exemplo, eu venho numa caminhada de 50 anos. Em 2 anos e quase 3 anos que eu estou contigo, eu aprendi coisa contigo. Exatamente, e eu com você, pastor Edson. Exatamente. Isso é impressionante. As pessoas desleais, elas não valorizam isso. Elas não veem isso, sabe? Elas têm a tendência de anular. Se tem alguém agora que é o do momento, que está fazendo, então é aqui que eu foco. Não pode ser assim. Não pode. Como você disse, é uma construção sequente, né, subsequente. Exato. E eu vou bater muito, sabe, pastora, no princípio da honra. Sabe? Uma coisa que é impressionante, né? Parece que é essa busca do poder, a busca da fama, a busca do estrelato, a busca do pódio. Parece que levam as pessoas a esquecer-se, né, daqueles que foram os originais aí, de todo esse benefício, né, que a pessoa agora consegue, adquiriu. E esse tributo da honra, né, para onde essas pessoas estão levando isso? Ou o que elas pensam disso? Né? Porque a honra é um princípio divino, é um princípio bíblico. E Deus não vai abrir mão dessas coisas. Não vai. Deus não abre mão dos seus conceitos, do seu próprio caráter, dos seus princípios. Você vai ver o Filho honrando o Pai, Jesus Cristo honrando a Deus, você vai ver Deus honrando Jesus Cristo, você vai ver o Espírito Santo honrando Jesus Cristo e a Deus. Então, essa questão da honra, e aí entrando numa coisa bem paralela a essa, né, a questão da autoridade espiritual, né, se submeter à autoridade,
espiritual e as autoridades de um modo geral, né? Isso é um dever, isso é um tema bíblico, uma doutrina bíblica, a gente enxerga isso, né? A Bíblia toda. A Bíblia inteira, Bíblia você inteira. você vê palavras ordenando que orássemos por todos os nossos governantes, e aí não vai entrar partido, não vai entrar a pessoa que está lá, nada disso, são os governantes, são as autoridades, enfim. A Bíblia, ela tem uma ênfase grande nessa coisa da honra, da lealdade e do respeito às autoridades. Muito. Me parece que é uma tríade aí de coisas que não se separam. Não. E não mudam. Pode passar, nós estamos na pós-modernidade, mas isso não vai mudar. E eu acho que é aí que muita gente se perde, pastor. Olhando assim para o contexto de pessoas mesmo que migram de uma igreja para outra, sabe? A gente encontra muito isso, sabe? É muito fácil hoje você embora, é muito fácil você dizer, não quero ficar aqui, não, é muito fácil você dizer assim, não, isso não me agradou. Não gostei da música. Não gostei da música, ou eu acho que o pastor não deveria ter falado aquilo e tal. Esse tipo de coisa, entendeu? Faz com que muitas pessoas caminhem para esse lado, para o aprendizado e sair dessa virtude maravilhosa que é a lealdade. E a deslealdade, normalmente, quando eu falei que ela é aprendida, né? A pessoa que tem essa índole de ser desleal, normalmente ela rouba o coração dos outros devagar. Devagar. Isso, né? Ela tem lá você que é autoridade. Mas, por exemplo, se ela acha que ela tem mais capacidade do que você, ela começa ali com algumas pessoas mostrar isso para aquelas pessoas, entendeu? À parte. Então, a posteriori isso vai aparecer, mas ela começa roubando ali o coração das pessoas e falando, olha, eu consigo fazer isso, como Absalão e Davi, né? Tá na palavra, né? Verdade. Absalão passava, depois que ele volta para Jerusalém, depois de 2 anos lá, recluso lá, que tinha matado o irmão, ele começa a conversar com o povo, pessoas simples que estavam ali, ele chamava e dizia, o rei não tem tempo para vocês, quem me dera poder governar, entende? Foi assim que ele foi roubando o coração de pessoas, e os textos mostram lá em 1 Samuel que ele teve um momento que ele chega, né, em Jerusalém com mais de 200 homens, todos estavam ali, muitos daqueles homens, está escrito no texto, nem sabiam do que se tratava, porque que Absalão tinha convidado eles para ir para Jerusalém. Absalão tinha convidado porque ele ia se proclamar, se autoproclamar rei, traindo seu pai, né? Então, essa é uma característica para os desavisados e para aqueles que, às vezes, na sua simplicidade, né? Normalmente, a pessoa que caminha para isso, ela tem capacidade de conversa, de sedução, de mostrar os pontos fortes dela, exatamente, entendeu? E é assim que ela vai seduzindo. E no reino de Deus, esses 3 princípios que o pastor Jorge falou, e mais um outro que é a obediência, né, nossa, pastor? Esse... Deus não está preocupado se eu tenho oratória, se eu ganhei tantas almas para Ele. Deus quer saber se todos os dias da minha vida eu estou obedecendo a palavra, e obedecer a palavra implica obedecer o meu superior, o meu líder, aquele que está me liderando, né, espiritualmente. E a obediência é uma coisa tão extraordinária, né, que ela, obviamente, se originou lá, a ordem, né, para a obediência se originou no Éden. É o começo de tudo. É o começo de tudo. Sabe? Foi ali, né? Foi ali que tudo começou. Não, Deus não chega para Adão, para Eva e diz que eles teriam que o amar. Verdade. Não diz isso. Vocês têm que acreditar em mim. Não. Foi dada uma ordem. Foi dada uma ordem, né? De todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Falei no podcast anterior a esse daqui, eu falei. Aquilo ali foi uma... Deus está fazendo ali, Ele está estabelecendo uma relação. Ele está estabelecendo ali uma forma de relacionamento. É a condição de Deus. É a condição de Deus. Ali é onde tudo começa, é o ponto principal, é o quanto esse ser humano está disposto a se envolver com esse Deus e obedecê-lo, né, e tudo mais. Então isso é uma questão que está muito presente, né,
na nossa vida. A questão de obediência, você puxou mais esse pilar aí, né, que eu acho extremamente importante, né? Então, esse quarteto aí de valores, esse quarteto aí de propósitos de vida, né, que formam aí um caráter divino, né, um caráter divino no ser humano. Eu penso que quando Paulo fala sobre nós nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, assumir ou passar a vivenciar as virtudes que o Mestre ensinou, que o Mestre, né, fez com que aqueles discípulos participassem, e nós também incorporar isso à nossa vida, ao nosso viver diário aqui, né? Então, falando desses 4 valores aí, são verdadeiros antídotos, né, para a vida, certeza, né? Contra a corrupção do ser humano, a corrupção que o pecado trouxe para todos nós aí, né? Verdadeiro antídoto, né? Exatamente. Agora, você acha, pastor, até como psicanalista mesmo, que o desleal, ele pode ser recuperado? Ele pode ser recuperado se a gente não estiver falando aqui de caráter do indivíduo, aquele indivíduo que tem esse desvio dentro dele, de conduta, porque esse indivíduo, com esse desvio no seu caráter, porque o que é caráter? Caráter é índole. Caráter é aquele lugar para onde o indivíduo sempre vai se inclinar. Onde estão os valores dele. Onde vai estar os valores dele, que são corruptos, então ele vai se inclinar sempre para aquilo ali, né? Então, quando isso ocorre, nós estamos falando de uma pessoa predisposta. É diferente da seduzida. Sim. É diferente da fraca. Sim. Sabe? É diferente da fraca. O que a gente falou, né? Se é para recuperar ou se é para extirpar e etc. Eu tenho a percepção que o desleal, ele não consegue permanecer na congregação do justo. É bíblico isso. E em alguns momentos também Deus mandou extirpar, né, pastor? Mandou também. Deus mandou também. Deus é bem positivo também nas questões dele. Né? E eu penso que Deus, principalmente lá no Velho Testamento, que ele conduzia realmente o povo muito de perto, né? Não havia ainda os textos que nós temos hoje, não havia as cartas de Paulo, né? Essa riqueza toda que nós temos. Então Deus era muito focal, enviando o Espírito e falando no meio do arraial, mandando tirar mandando se consertar, mandando se santificar. Em alguns casos, nós vemos ali que Deus realmente eliminou. Totalmente, né? Da vida mesmo. No caso, por exemplo, de Miriam, ela ficou leprosa, que aquilo foi como uma correção, né? Depois ela vem e fica limpa, o Senhor cura, né? Então, agora Acã. É verdade. Apedrejado, né? Exatamente. Ali, né? Então, esses valores de Deus, né, são bem fortes, né? E são diferentes do nosso. Aí. São. Aí vocês podem falar, mas nós hoje estamos debaixo da graça, né? Mas exatamente. A graça... Tema do nosso anterior. Exatamente. A graça hoje, ela nos dá condição, até para que se a gente estiver num processo desse, a gente pedir, não se afastar dela, porque a gente pode sair. Pode. O desleal pode aprender lealdade. Pode, né, pastor? Mas se você resiste à graça, o que acontece? Você pode não morrer fisicamente como a cama, mas espiritualmente está morto. Com certeza. Não é verdade, pastor? Absolutamente. Verdade. Então, isso esses valores de Deus, que a gente acha como radical, e é importante a gente deixar uma coisa muito clara, que o que Deus faz é justo. É justo. Justíssimo. Então, quer dizer, para mim, né, para a pastora Márcia, determinadas ações divinas nas Escrituras, a gente começa a pensar assim, como é que pode isso? Por que aqui tanto e aqui tão pouco? Né? Que peso é esse? Porque, gente, é uma coisa que é um conceito muito claro. Justiça não é tratar todo mundo da mesma forma. Não é. Não é. Isso é injustiça. A gente deixa de considerar o histórico da pessoa, de vida da pessoa. Sim. A gente deixa de considerar o meio que a pessoa viveu, a escola de vida que a pessoa teve. As oportunidades, né? Os traumas, as adversidades, tudo isso que a pessoa teve ao longo da vida, né? A gente acaba ignorando, então, isso nessa pessoa aqui, né? Por conta daquela coisa minha de que, não, eu vou tratar todo mundo igual. Mas não é todo mundo que teve a mesma história, não é?
Então, de fato, a necessidade de tratar as pessoas, cada um dentro da sua medida, isso é um fato. E Deus age exatamente dessa forma. Sim. Deus age exatamente dessa forma. E é uma coisa maravilhosa. Então, Deus não tem radicalismo nas suas ações. Porque quem somos nós, né? A gente que nasceu ontem para falar de valores, de medida, de juízo de Deus, isso é uma afronta, né? A soberania do Deus eterno, né? Porque em inúmeras ocasiões, Deus corta ali o mal pela raiz, né? Deus não tem essa coisa de mais ou menos e tudo mais, não. Então, tentar peneirar aqui, ou tentar raciocinar em cima de uma justiça, de um pensamento divino, né? Diga-se de passagem, a justiça de Deus é uma coisa impensável, a justiça de Deus é uma coisa insuportável, né? E inúmeras vezes Deus teve assim com total tranquilidade, porque Ele é soberano e já, né, cortou ali o mal pela raiz, ali o seu juízo mesmo, de fato, de verdade, não é isso? Exatamente. Então não vejo assim como algo que Ele não possa fazer no caso do desleal, né? Ele pode ser tirado por Deus de uma forma, né, definitiva mesmo, né? A gente já está falando de um poder soberano de fazer as coisas e tal. Então, merece temor, né? Merece temor. A gente tem um Deus aí, nós tentamos servir a um Deus aí que não deve satisfações a ninguém, que não tem que pedir autorização, é um Deus soberano. Então, isso daí é uma coisa que tem que ser considerado o tempo todo, porque Ele é Senhor. Pastora, tem uns pontos aqui, né, que eu listei, eu extraí inclusive esses pontos aqui do livro de Dag Mills, né, Lealdade e Deslealdade, né? Achei isso tão interessante que eu fiz questão de captar aí e trazer aqui para esse bate-papo nosso aqui muito importante. E o autor, de uma forma maestral, ele coloca aqui os estágios da deslealdade. Olha que coisa interessante. Vai uma escadinha. Aumentando, né? Isso. Eu listei 8 aqui. Então, falando bem rapidamente deles. O primeiro é o espírito independente. É quando o desleal, né? Ao contrário do leal. Sim. O leal é aquele que está ali por perto. O leal é o Josué. O leal é o Josué. Está ali por perto, ali, não se apartava da tenda e não sei o quê e tudo mais. Mas o desleal, ele acaba tendo decisões próprias. Quando não é para ter. Quando não era para ter. Né? Ele insurge sobre questões e tudo mais e tal. Tem o exemplo de Eva nessa história toda, quando ela toma uma decisão própria, ela vai tomar do fruto que Deus disse para não tomar. Sem consultar Adão, verdade. Né? E isso, então, sabe, é um ponto extraordinário que eu destaquei aqui. O segundo estágio da deslealdade é a ofensa. Já sai agora do espírito independente e agora já começa a se ofender. Né? E perder o respeito, né, em relação a tudo aquilo ali. Né? Parece ser também uma espécie de enfraquecimento emocional aqui nessa história. Tá? E uma escalada aí, mais um degrau. O terceiro ponto aqui do estágio aqui é passividade. Essas pessoas, elas não se envolvem com muita coisa, o desleal, sabe? Parece que ele age com indiferença. Você não vê assim que é uma coisa meio encoberta? Porque uma das coisas que eu anotei aqui, que é o leal, ele é transparente. Isso. Ele não guarda informação. Exatamente. Mas o desleal, ele normalmente pega ali aquele grupo que ele quer, ou que está dando ouvidos a ele, e ele fica com aquele grupo ali, mas ele está passivo com quem ele tem que ter a troca, o feedback. Exatamente. Né? Exatamente. Passividade aí que não se envolve com muita coisa ali, exatamente isso daí, né, que você falou. O quarto estágio que o autor colocou aqui, né, é o estágio crítico. Né? Ele, além de não se envolver, ele critica. Olha que coisa absurda. E eu vi certa vez um grande comunicador, um pastor evangélico dizer que os que criticam, se a gente observar a vida deles, né, eles não frutificam, pastor. Exatamente. O crítico não frutifica.
Eu digo que quem está frutificando, pastor, não tem tempo para criticar. Ele está tão ocupado e é tão bom produzir fruto que você não fica criticando. Ele considera como perda de tempo. Exatamente. No reino, essa compreensão é muito importante. O quanto eu posso contribuir. Agora, existe a diferença de crítica e sugestão. Sim. Eu escutei muito uma pastora que eu amo, ela, muito sábia, e ela sempre diga, você tem uma sugestão, ou Deus te comunicou alguma coisa? Olha que coisa. Comunique ao teu pastor e deixa com ele, porque se Deus comunicou a você, é normal que talvez eu já tenha até de alguma forma comunicado ele antes. Exatamente. Entende? Se ele não é uma pessoa que está fora da vontade de Deus, porque muita gente não entende essa hierarquia, né, pastor? Não adianta, Deus colocou hierarquia em tudo. No céu tem, na terra tem, na empresa tem, na família tem, para que haja ordem. O nosso Deus não coloca hierarquia nem liderança para subjugar ninguém. É porque senão vai haver desordem. Exato. Mas o desleal, esse ponto é super incrível, né? É o crítico, exatamente. E uma coisa muito interessante que eu ouvi recentemente alguém dizer, né? A repreensão, né, de cima para baixo é correção. A repreensão de baixo para cima é rebelião. Rebelião, exatamente. Sabe? Então, assim, não é de se esperar que ninguém, né, ninguém deve achar ou sonhar que o Senhor me colocou acima do meu líder e tudo mais, e por isso eu vou... Não. Existe a tal da ordem mesmo que você mencionou aí, né? O outro estágio, o estágio político, né, é aquele da sedução que você falou, junta lá o grupo, a tropa, e não sei o que e tudo mais. Ele gera um partido para ele, um grupo para ele. Vai mostrando suas virtudes, seus valores. Seus valores, né? Se colocando como aquele que é o ideal de tudo, né? O sexto estágio, o estágio do engano, aí a coisa já avançou. Porque, lembra que a gente falou lá no início, né? Daquele que tem o caráter desleal, né? Aquele que é maligno, e aquele que foi envolvido, aquele que foi enganado. Né? Então, esse caso aqui já é um estágio bem avançado. O poder. É quase que não dá mais para fazer o caminho de volta, né, pastor? Ali já era, ali está meio complicado, né? Ele já está com o pé lá na rebelião. Já assumiram uma postura, uma posição em relação a isso. O sétimo passo, o sétimo estágio aqui é a rebelião escancarada. É aquele momento em que este desleal aqui, ele não está nem aí para o que o líder, para o que o superior vai pensar. Não, ele está dizendo, eu sou mesmo contra, eu estou por cima mesmo. Tem que ser assim. E vai ser assim, eu não te aceito como líder, eu não te aceito como... E é uma coisa mesmo que declarada porque já não há mais nenhuma espécie de aliança, de temor, de união, de nada disso. Né? Agora, o oitavo estágio, pastora, é que me chamou bastante atenção, né, do autor, Dag Mills, é a pena de morte. É quando esse indivíduo aqui, ele por si só, ele se destrói. Se destrói. Ele se autodestrói. Não vai permanecer o ímpio na congregação do justo. Não permanece. Não vai. Não permanece. Então, os leais vão se unir, se abraçar, frutificar, crescer, mas os desleais, eles vão então, né, se desfazer aí. Né? Eu chamo, pastor, de síndrome de Lúcifer. É claro que nós descambamos um pouquinho para rebeldia, mas não tem como. O caminho para a rebelião é a deslealdade. Verdade. Sabe por quê? Quando você olha lá para Ezequiel, né? Ezequiel 28:12, Deus fala, o profeta falando, né? A comparação ali de Lúcifer. Tu eras querubim ungido e te estabeleci. Ungido. Por quem? Unção você nunca tem. Auto-unção. Não existe. Sempre alguém que recebe unção, recebe de alguém. Você foi ungido pelo teu pastor, Então, Lúcifer recebeu a unção de quem? De Deus. Quem estabeleceu ele? Entre as pedras afogueadas. Tu era formoso, perfeito em sabedoria. Aferidor da medida. Aferidor de medida. Nossa, meu Deus. Quem fez isso com Lúcifer? Deus. Então, a deslealdade, o desleal, ele não presta atenção nisso. Aqueles que estão sendo seduzidos também pelo desleal, eles não prestam atenção nisso.
Não adianta, eu posso ser melhor, eu posso estar numa condição melhor, eu posso... Por exemplo, um exemplo aqui. Eu não gosto de dar exemplo meu, mas tá aí, todo mundo conhece, eu posso dar. Família, né? Questão de família. Deus me deu a graça de criar uma família, filhos abençoados, no caminho do Senhor, Mas não é porque eu tenho uma família abençoada que eu posso chegar num lugar e desautorizar quem não tem. Ainda que seja meu líder, ainda que... Eu não posso. Eu posso ajudar, eu posso aconselhar, eu posso usar a experiência que eu tive para ajudar, mas isso não me dá autoridade de desautorizar alguém que seja meu líder. Entende? Isso é... Deus nos dá, por exemplo, que autoridade que Deus me dá como família? Para tratar a família. Exato. É isso. Essa é a autoridade que eu tenho. É o chamado, por quê? Né? Eu entendo que essa unção Deus me deu, essa graça veio dele. Então, o que eu tenho que fazer com ela? Me achar melhor do que alguém? Não, jamais. Usar em função do reino. Em função do reino, para ajudar outros, os que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, os que não tiveram um casamento alicerçado como eu tive, tudo isso. Então, isso me remete para onde alguém me estabeleceu, alguém me fez chegar aqui. E a síndrome de Lúcifer é exatamente isso. É a pessoa não reconhecer que foi ungido, que foi estabelecido por alguém. E outra coisa, tu, cheio de sabedoria e perfeita em formosura, foste criado. Aí, pronto. Tudo então, tudo isso que nós estamos falando vem debaixo de um Deus autoexistente, daquilo que você sempre falou. Isso. Ele não depende de ninguém, ele não precisa de nada, ele é pleno. E é ele que estabelece, mas Lúcifer, ele esqueceu disto. Porque quando ele viu, né, para ele não bastou toda a sabedoria, toda a formosura, todo o reino, todo o poder que tinha na mão dele. Ele disse, subirei às alturas, serei maior do que o Altíssimo. Então, a deslealdade, muitas vezes, ela entra, né, pastor, por essas questões que às vezes está na mente. Uma pessoa, muitas vezes, e uma coisa que eu tenho observado, pastor, até mesmo da experiência da psicologia, né, é que a pessoa que quer se sobrepor no momento que não é para ela se sobrepor, normalmente ela tem ali um sentimento de baixa estima, um sentimento de rejeição. São portas que muitas vezes se abrem para entrar esse tipo de sentimento. Lamentavelmente. Não é, pastor? Você concorda? Concordo plenamente, plenamente. Bom, pastor, que tema, né, bom isso daí, né? Muito. Bom no sentido de trazer esclarecimento para as pessoas, enfim. E também pontuar, obviamente, aí as coisas positivas, né, que a gente viveu. Sim. Bom, então, né, chegou o fim aí de mais um podcast. Você pode se inscrever no canal da Yauk Recreio. Você pode deixar lá o seu like, né, ativar o sininho. Para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e você receba aí as notificações. Todas as vezes que nós tivermos aí um podcast, você vai estar recebendo as notificações, ok? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, foi uma alegria, um prazer, pastor. Prazer, pastor. Vamos continuar nesse caminho de lealdade, né? Amém. Guardando nossos corações, tá? E eu, para finalizar, queria te dizer que para os desleais, infelizmente, no dia da volta de Jesus, eles vão ouvir do próprio Jesus: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, né? Muita gente vai dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu fiz muita coisa, mas tem todo um princípio que para a gente chegar lá a gente não pode anular nenhum deles. Então guarda seu coração, guarda sua mente e seja leal na sua família, no trabalho, na igreja, aonde você viver. Vale a pena, você vai colher os frutos da lealdade.